E que os alunos encontraram em biologia, era muito difícil, temas inesperados, dentro do adequado. Como é que foi, professora? Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite aos internautas. A prova da FUVEST foi bastante conceitual, houveram bastante temas recorrentes, por exemplo, meiose, que sempre cai, osmose, ecologia, temas bastante recorrentes na prova do ano passado, do ano retrasado, nada surpreendente, nada inovador. E estava mais difícil que o ano passado? A gente sempre compara com o ano passado porque, enfim, o aluno que está se preparando às vezes faz a prova do ano passado, a prova dos anos anteriores e pode mais ou menos usar como uma bandeira ali, enfim, né, um rumo ali. E aí, como é que foi essa comparação, assim, Estava um pouquinho mais difícil, ela foi uma prova de médio, difícil grau de complexidade. Houveram questões bem simples, as questões eram fáceis, rápidas, na verdade, de se resolver, porque os enunciados eram curtos, então não foi uma prova que demandou muito tempo para ser feita. E, professora, alguma questão, a gente estava comentando anteriormente que tinha algumas questões que a senhora gostaria de comentar e me chama a atenção muito uma questão, a 82, de gametogênese humana. O que é gametogênese? E aí depois a senhora explica, presidente, mais... A gametogênese é a formação dos gametas femininos e masculinos, nesse caso, na espécie humana. Agora que a senhora falou. Então, essa questão foi uma das mais difíceis da prova de biologia. O candidato precisava de bastante conhecimento da meiose, que é a divisão celular que produz esses gametas. E ele precisava saber perfeitamente as fases da meiose para ele conseguir chegar na resposta correta, porque senão ele podia levar ao erro, saber a diferença da gametogênese feminina para masculina, que tem algumas particularidades. Então ele tinha que saber bastante conceitos dessa questão. Entendi. E aí, qual que era a certa, assim, para onde que ele tinha que ir? Ele tinha que pensar que a quantidade de material genético que ele encontra no espermatócito secundário, depois da primeira divisão da meiose, a gente tem o espermatócito secundário. É a mesma quantidade que ele tem na ovogônia. Então, na verdade, não são os mesmos cromossomos, mas a quantidade de material mesma é a mesma. E aí, qual que é a... É a alternativa A. Alternativa A. Então, se você acertou com a alternativa A, você acertou. Essas questões são típicas da FUVEST? São questões São bem típicas. Gametogênese já caiu na prova passada. Certo. E a meiose, como um todo, caiu no ano passado e no ano retrasado. Então, são questões bem típicas. Tem uma outra questão aqui que seria interessante comentar, que é essa questão 90, né? Que fala de intestino humano. Essa questão é bastante interessante. Ela é uma questão que já caiu parecidas em algumas FUVESTs anteriores. E o candidato tem que pensar, aí está falando dos vasos que vão irrigar o intestino. Então, no intestino acontece digestão de proteínas, acontece digestão de carboidratos e também acontece digestão de gorduras. Então, ele tem que saber disso. E ele está falando de dois vasos, arteríolas e vênulas, que estão aí passando por esse intestino. Ele tem que saber que as arteríolas que estão vindo do coração e indo para o intestino estão cheias de oxigênio, então sangue arterial. E as vênulas estão voltando para o coração, então levando esses compostos derivados da digestão, que no caso ele está dizendo aí da glicose e dos aminoácidos. Então a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Alternativa E. Em relação, estou conversando até com os professores anteriores, em relação aos temas que caíram nessa primeira fase, dá para projetar o que pode cair, ou seria uma aposta de cair na segunda fase? A gente está conversando bastante a questão do problema hídrico de São Paulo, né, que caiu bastante na Unicamp e quase não foi abordado na prova da FUVEST, então a gente está pensando bastante que isso pode ser abordado na segunda fase. Aí coisas, relações ecológicas que podem também ser trazidas com esse tema.